Agora é comigo. Agora é meu pré-prova. Então é assim, olha só que barbada. A Suzana falava sobre cartório judicial. Nós sabemos que o cartório judicial é aquela estrutura onde os senhores irão trabalhar, não é? Junto com o escrivão, que será o chefe de vocês. E também, em uma sala bem próxima, o juiz, e uma sala bem próxima, o Ministério Público, para atuar naquelas ações onde haja a intervenção do Ministério Público, quer como fiscal da lei, quer como aquela intervenção obrigatória naqueles casos em que, por exemplo, se trata de interesses de incapazes. Nós sabemos também que a incapacidade de que se fala, ela pode aparecer por dois aspectos. Por exemplo, uma criança ela é incapaz porque não tem ainda a idade para se determinar de acordo com os atos da vida civil. Agora, um doente também se torna incapaz. Então, nós temos as pessoas que representam eles. Então, sempre lembrar que o re é um prefixo, certo? Lembro do reconciliar, do reestruturar, do readquirir, do reestabelecer, é mais uma vez. Então, é o representante. A pessoa está presente? Está presente. O menor está presente? Está. É o direito dele que nós estamos trabalhando? Sim. Mas ele não sabe se determinar, tem que ter mais um. Então tem que ter o representante legal. O representante legal do menor, da criança, e ele é incapaz porque é criança, ele fica como representante tão somente. Agora, aquele que é incapaz em razão de uma doença, como é que eu vou lembrar no dia da prova? Eu vou lembrar que ele tem que ter uma cura. Ele tem que ter, digamos assim, uma sensação da doença. Alguém que vai fazer as vezes dele sem a doença. Quem é esse? É o curador. É aquele que tira a dor, aquele que cura a dor, curador. Então, há uma diferença entre o representante da criança, por exemplo, o tutor, que tem que dar a tutela, porque tutela é proteção, certo? É proteção, tutela, tutor e o curador. Ambos são representantes legais. Amigos, os senhores irão mexer com o processo. E nesses processos, nós temos atos processuais. E a regra fala, no artigo 189, artigo 189, é o primeiro artigo que eu chamo a atenção para o pré-prova. 189, diz assim, que os atos processuais são públicos. Professor, uma audiência é um ato processual? Sim, uma audiência acontece num processo. Ela fica constando, inclusive, por escrito, numa ata, do que aconteceu numa sala, em um local. Assim como um despacho, que é proferido num gabinete, numa sala, assim como uma certidão, que é feita num cartório, a audiência é feita numa sala. Mas eu já estive no foro e vi a sala de audiências fechada. Não. Tu não viu a porta fechada. Tu viu a porta encostada. Porque aquele ato é público. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode entrar. Essa é a regra geral. Sentar, sentar. Se comportar adequadamente, sim. Pode fazer torcida organizada? Eu quero mais que o réu se rale, eu quero... Não, aí não. Aí o juiz vai mandar parar com isso. Todos os atos processuais são públicos? Não. Então na prova amanhã tem que cuidar. Cuidar o quê? Cuidar que sempre que vier um enunciado dizendo em todos os casos, em nenhum caso, em todos os casos, somente, está errado. Porque, olha, toda lei ela é feita, senhores, com base no que se faz no dia a dia. Aliás, a lei é um retrato das nossas habitualidades. A lei é feita de acordo com a vontade daquelas pessoas que vão fazer uso daquela lei. É como se fosse uma organização na nossa casa. A gente diz como são guardadas as roupas. Quem é que diz como são guardadas as camisetas? Quem é que diz que fica no cabide tal e tal roupa? Quem é que se diz se passa ou não passa a calça de jeans? Quem é que diz que passa ou não passa isso ou aquilo? Somos nós. Então, nós organizamos a nossa casa. O que quer dizer com isso, Paulo Marx? Eu quero dizer o seguinte, senhores. Olha só. Toda regra tem uma exceção. Isso é um ditado popular. Então, todos os atos processuais são públicos? Claro que não, tem exceção. E qual é a exceção? Não tem como errar na prova. São aqueles processos que correm em segredo de justiça. Por quê? Porque ninguém tem nada a ver com a vida dos outros em determinados casos. Professor, se eu for no foro procurar um processo que eventualmente exista contra Paulo Marx, e esse processo é de dívida, eu poderei ver esse processo? Sim. Eu poderei saber dele? Sim. Eu poderei pedir certidão dele? Sim. E se eu for no foro ver um processo contra Paulo Marx movido pela sua ex-mulher, e esse processo for de separação judicial, eu posso ver esse processo? Não. Eu posso pedir certidão desse processo? Até pode, mas não vai levar. Então a exceção é que corre em segredo de justiça. Vem só assinar a prova? Não. Não vem só assinar a prova. Seria muita moleza falar segredo de justiça. Eles vão trazer um dos casos que corre em segredo de justiça. E sabe qual é o caso? Não é família, porque todo mundo acertaria. É o primeiro caso. Observem, olha só. Corre em segredo de justiça os processos que exijam o interesse público ou social.
correm segredo de justiça, os processos que são de interesse público, então eu, do público, não posso ir lá ver? Muita gente vai marcar que isso aí está errado, isso aí está certo. Mas então explica, me convence, por que esse processo corre em segredo de justiça seria de interesse público? Por quê? Porque todo processo que tem interesse público já tem alguém que olha por todos nós, que mexe por todos nós esses autos. Quem? O Ministério Público, o promotor de justiça. Então nós não precisamos ter vista desse processo, nós não estaremos tendo nenhum prejuízo em não ter vista dele, porque alguém, por força de lei, obrigatoriamente já tem vista dele. Então é o primeiro caso. Marquem, eu estou apostando R$200. Como assim? R$200. Se estiver na prova amanhã, vocês me pagam, quem quiser apostar comigo, certo? Se não estiver na prova, eu pago R$200. Como é que eu fico sabendo quem é quem? Ali, antes de ir embora, deixa teu nome, deixa teu telefone. Certo? Tu apostou R$200 comigo. Eu vou atrás de ti, ou tu vem atrás de mim. Valendo R$200. Segue. Olha só que show, que espetáculo, gente. Tá na prova. A FAURGS adora isso. Pronunciamentos do juiz. Quem é o juiz? Olha, é aquele que comanda o processo, é o que preside os atos processuais. Ele tem atribuições, por força de lei? Tem. O que ele faz? 3 coisas. O 1, 2, 3. O que ele faz? 3 coisas. O 1, 2, 3. Não mais do que 3. O que todo mundo sabe é despacho. Aliás, todo mundo pensa que juiz só despacha. Juiz despacha? Tá para despacho? Tá aguardando despacho? E muitos até pensam que é aquele despacho que a gente conhece. Tem cachaça, batata. Não. São impulsos processuais. Mas existem outras 2 coisas além de despachos. Decisão interlocutória e sentença. Então vamos lá. Despacho é aquele que impulsiona o processo. Aquele que é o cite-se, intime-se, penhore-se. A decisão interlocutória é a que decide uma questão incidental. Digamos, uma arguição de falsidade, uma arguição de falta de legitimidade de uma das partes para estar postulando em juízo. Enfim, é uma decisão interlocutória. Faz o processo parar para que seja decidida, porque da decisão o processo vai seguir ou não. E sentença? Sentença é quando o juiz extingue o processo. Termina com o processo, entrando ou não no mérito. Como assim, entrando ou não no mérito? Sempre que um juiz prolata uma sentença, ele não vê se a pessoa merece ou não merece? Por isso que se fala em mérito. Senhores, não. Veja bem, se eu quero me separar e entro com a ação de reintegração de posse, essa ação vai ser extinta. Por uma decisão? Não. Por um despacho? Não. Por uma sentença. Porque o ato do juiz que extingue um processo chama-se sentença. E essa sentença será sentença sem entrar no mérito. Será uma sentença sem julgamento de mérito. Agora, se é uma sentença que adentrou o mérito porque não houve nenhuma causa que viesse com que o juiz liquidasse o processo sem adentrar o mérito, teria que adentrar o mérito, portanto, aí então teríamos então sentença também com julgamento de mérito. Outro aspecto, acórdão. O que é acórdão? Acórdão é fácil, são decisões do tribunal. Como é que eu gravo o pedido da prova? Acórdão. É uma sentença da segunda instância, do segundo grau de jurisdição. É mais de um. Lá nós não temos só um julgador, nós temos mais de um julgador, correto? Nós temos os desembargadores. Então eles chegaram a um acordo. Acórdão. Acordam. Não tem como errar. Acordam julgamento do tribunal, certo? Outro aspecto, olha só, com relação aos prazos. O artigo 218 do Código de Processo Civil fala: os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. O que eu levo para a prova? A ideia de que todo prazo processual tem que estar na lei. Toda regra tem exceção, não tem? Tem. Então o legislador já previu. Previu o quê? Se a lei não estabelece determinado prazo para determinada coisa no processo, para se fazer, para se falar, quem é que tem que fixar? O juiz. E se a lei não fixa e o juiz não fixa, qual é o prazo? 5 days. 5 dias. Aliás, em matéria de prazo, guardem algumas coisas. A lei pede ou o prazo é 5, ou o prazo é 10, ou o prazo é 15. Se tu não souber a questão, não souber a resposta, e tiver um prazo de 5, ou um prazo de 10, ou um prazo de 15, está certo o teu caminho de raciocínio para chutar. Não me chuta, pelo amor de Deus, 28, 29, 30, senão tu vai pro inferno, certo? E na saída da PUC, eu vou estar te esperando com um gato morto cheio de bicho para bater na tua cabeça. Não marca prazo de 28, de 38, de 35, de 42. Esses prazos o legislador não gosta. Isso não pode aparecer. Certo, gente?
Qual o prazo que o juiz tem para proferir um despacho? Quanto? 5 days, 5 dias. Qual o prazo que o juiz tem para uma decisão interlocutória? 10. Qual o prazo que o juiz tem para uma sentença? 30. Mas, professor, faz 6 meses que eu tenho um processo na justiça esperando sentença. O problema é teu, certo? O que cai na prova é isso aí. Tu vai marcar isso aí. Depois tu vai para lá, trabalhar, certo? E fazer tudo ao contrário, assistir tudo ao contrário do que tu te preparou para o concurso. Certo, gente? Essas eram as dicas, ok? Serão 3 questões da minha matéria, serão essas 3 que eu falei para vocês. Vocês vão marcar, vão partir para o abraço, vamos comemorar e vai dar certo. Vai dar muito certo. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. A gente volta a conversar por aqui. É isso aí.